Caía a tarde feito um viaduto e um bêbado trajando luto me lembrou Carlitos. É melhor que Elis, hein? Olá, amantes da música brasileira! Hoje a gente vai falar de uma das canções mais espetaculares da música brasileira, de uma das letras mais espetaculares da música brasileira e que a gente já até gravou um vídeo sobre a canção, mas acabou que a gente nunca fez uma análise da letra, né? Nesse vídeo sobre a canção, se eu não me engano, eu até falava um pouquinho sobre a letra e, claro, para contar a história da canção tem que falar sobre a letra um pouco, mas não era uma análise como a gente vai fazer aqui hoje. O Bêbado e a Equilibrista, sensacional canção de João Bosco e Aldir Blanc, lembrando que João Bosco é a canção e a letra do Aldir Blanc, e um sucesso, né, impossível não citar, um sucesso na voz de Elis Regina. Tudo isso depois daquela vinheta maravilhosa que vai chegar pra vocês agora. Sempre lembrando a vocês para deixar aquele like, ajuda a gente pra caramba, se inscreva no canal se você não é inscrito e ative o sininho para as notificações. Sempre tenho que lembrar vocês que a gente tá tendo dificuldade de audiência, que o YouTube tá derrubando nossa audiência e que a gente precisa muito do seu like, do seu comentário, de engajamento para o vídeo. Então não se esqueça, deixe sempre o seu like e também deixe os comentários de que letra você quer que a gente analise aqui e quais são as suas impressões sobre esta letra, sobre o Bêbado e a Equilibrista. Tá bom? E também considere ser membro do canal, tem um pessoal novo aí que tá entrando como membro, também ajuda a gente a manter esse trabalho aqui. Tá bom, pessoal? E a gente vai deixar aqui também agora a playlist das entrevistas, né? A gente tá entrevistando muita gente da música brasileira, artistas incríveis, então são entrevistas que vocês que gostam da música brasileira irão gostar bastante. Eu não sei se tem mais aviso, eu acho que é só isso mesmo. Antes de tudo, a gente precisa falar um pouquinho, lógico, tem um vídeo aqui sobre a história da música, mas é impossível não falar sobre alguns aspectos que fazem a letra dessa canção. E o primeiro aspecto é, evidentemente, a ditadura militar. Essa canção é conhecida como o hino da anistia, ou seja, uma canção que é diretamente contra o regime militar, inclusive diretamente mesmo. Muitas das canções que a gente vê aí, principalmente de Chico Buarque, né, a gente percebe que são canções que tangenciam ali, falam mais ou menos sobre o regime, não deixam tão claro do que tá falando para que a música passasse, né? Para que a música não fosse censurada. No caso do Bêbado Equilibrista, não. No caso do Bêbado Equilibrista, a música é direta, né? Então a gente até fica em dúvida como é que uma música dessa passou pela censura, né? E assim, eu acho que uma das primeiras coisas que a gente precisa falar é, claro, tem um aspecto musical do João Bosco que entra um pouquinho na letra também. O João Bosco fez uma música homenageando Charlie Chaplin, né? Por conta da morte de Charlie Chaplin, um gênio absoluto, e ele falava que o Charlie Chaplin fazia graça, né? Falava de temas sensíveis, né? Falava da miséria, falava do povo, falava do pobre, de uma maneira leve, né? Com muito humor, né? O próprio personagem dele, o vagabundo, né? O Carlitos, que é citado na letra, é um personagem que trata muito desses temas, né? Um personagem miserável, um personagem pobre, mas que sempre se ferra e faz a gente dar risada dele se estrepando, digamos assim. O humor do Chaplin tem essa dicotomia, né? Você tá rindo de uma coisa que tem um fundo triste, né? Então ele queria homenagear o Charlie Chaplin nesse sentido. E aí, por isso que veio a imagem do bêbado. E lembrando a vocês que é o bêbado, que ele basicamente se baseia ali nesse personagem do Charlie Chaplin, né, no Carlitos, é o Bêbado e a Equilibrista, né? Tem gente que fala o nome da música, até quando você procura no Google, às vezes completa o Bêbado e o Equilibrista, né? O Bêbado e o Equilibrista. Mas não, é o Bêbado e a Equilibrista, né? É uma equilibrista, não é um equilibrista. Por que que é o Bêbado e a Equilibrista? No final da canção, a gente percebe que a equilibrista que ele tá falando é a esperança. Nossa esperança se equilibra, né? Nossa esperança ainda existe ali, mesmo que podendo cair a qualquer momento, ela existe e ela se equilibra. Então é o Bêbado, que ele conta na canção, e a Equilibrista, que é a esperança. Eu acho que dando todo esse contexto, já pra gente entender agora o que é a canção, é uma letra do Aldir Blanc, né? Que pegou já com todas essas indicações de que é uma homenagem ao Chaplin, e ele pegou isso e trouxe daí, fez o hino da anistia, né? E que foi cantado, a gente tem que falar mais uma vez, pela incrível e inigualável Elis Regina. Então, vamos pra letra aqui. Aí começa, né, com caía a tarde feito um viaduto e um bêbado trajando luto
me lembrou Carlitos. Primeiro vamos falar sobre esse... Ele fala sobre um fim de uma tarde, né? Sobre o cair de uma tarde. Só que esse cair de uma tarde, ele faz uma comparação estranha, esquisita, né? Cair a tarde feito um viaduto. Viaduto? Como assim? Muita gente pode achar que é porque o viaduto faz sombra, né? Então a tarde tava caindo, tava tirando a luz e tal. E aí o viaduto seria a noite fica embaixo de um viaduto. Mas não, o Aldir Blanc aqui, ele aproveitou para dar várias alfinetadas com relação à ditadura militar. E como eu falei, algumas alfinetadas são diretas mesmo, ele não quer jogar mais ou menos. Então, o viaduto que cai é um viaduto que existiu de verdade, né? O viaduto que desabou em 1971 se chamava o Elevado Paulo de Frontin, né? Esse Elevado Paulo de Frontin caiu, desabou mesmo, né? Então, ele já começa falando, a tarde caía como um viaduto, né? Ou seja, é uma tarde que cai, mas cai como a imagem é um viaduto caindo, né? É uma tarde que cai sobre uma tristeza muito grande, né? Uma tarde que cai sobre um aspecto de tristeza absurda que é a ditadura militar. E aí ele fala que um bêbado trajando luto me lembrou Carlitos, né? Então ele fala, a tarde caiu como um viaduto e o bêbado trajava luto, né? Então ele quer mostrar aqui um cenário triste, né? Mas esse bêbado trajando luto é uma, digamos, referência ali ao personagem do Chaplin, porque ele fala, me lembrou Carlitos, né? E Carlitos era de fato o personagem do Chaplin, aquele personagem do vagabundo, né? O adorável vagabundo que sempre se apaixonava, geralmente nunca conseguia ficar com as mulheres que ele se apaixonava, era uma figura triste, engraçada e tudo, tem aquela coisa toda. Enfim, quem nunca assistiu o filme do Chaplin não sabe o que tá perdendo, são filmes todos absolutamente recomendáveis. Você vai rir, você vai se emocionar, você vai chorar, são filmes incríveis. E aqui ele fala que esse bêbado trajando luto, ele lembra Carlitos, né? Ele fala, ó, caí a tarde como viaduto, um bêbado trajando luto, lembrou Carlitos, lembrou o Charlie Chaplin, lembrou aquele personagem. E aqui ele continua descrevendo, digamos assim, esse cair da tarde, né? Porque anoiteceu. Anoiteceu e ele fala, a lua, tal qual a dona de um bordel, pedia a cada estrela fria um brilho de aluguel. Olha a imagem que ele traz aqui. A lua ele coloca como uma cafetina, né? Como uma dona de um bordel e, digamos assim, as estrelas são as prostitutas, né? Que ele suga até não dá mais, né? Então a lua ela pega o brilho de aluguel dessas estrelas. É claro que aqui a gente pode pensar em algumas metáforas que isso pode estar falando, mas claro que ele está falando contra a ditadura militar. Então dá sim pra gente colocar, olha, a lua como sendo um regime que suga gente, né? Que suga o brilho do povo brasileiro, que suga o brilho todo pra dizer que é um brilho próprio, pra dizer que é um brilho do próprio regime. Ah, mas Juscelino Filho, você tá viajando muito, nem tudo tem a ver com a ditadura, BBB, bababá. Bom, a referência do viaduto é, de fato, uma referência a uma coisa que aconteceu num período. E aqui, essa coisa da lua, ela pegar o brilho das estrelas, isso ser tido como negativo, como uma cafetina pegando o brilho das prostitutas, uma coisa assim, de fato é uma coisa que ele continua, né, colocando o céu e essa metáfora do céu como alguma das infecções do regime. Como aqui, olha como ele continua essa frase. E nuvens, lá no mata-borrão do céu, chupavam manchas torturadas. Que sufoco. Mata-borrão é aquela coisa que chupa tinta, sabe? Que tira um excesso de tinta de um local, né? Pra você escrever. Então, mano, o mata-borrão é aquela coisa que chupa, né? Que extrai, E no caso aqui, ele tá falando que no céu que esconde, né? Então ele fala, nuvens lá no mata-borrão do céu, né? Chupavam manchas torturadas. O que ele quer falar com chupavam manchas torturadas? Percebe que ele tá fazendo menção à ditadura militar? Porque existia menções a torturas, existia menções a diversas coisas que estavam acontecendo com pessoas que se opunham ao regime e pessoas que desapareceram. Sim, aqui está falando sobre os desaparecidos políticos, né? Então, quando esse mata-borrão do céu chupa manchas torturadas, ou seja, esconde essas manchas torturadas, esconde esse grande problema, esconde opositores, né? Então, ele tá ali mostrando que no céu existe um mata-borrão que chupam manchas torturadas. Que sufoco. Aí ele fala, louco, o bêbado com chapéu coco fazia irreverências mil para a noite do Brasil. E aí, olha só, né? Ele cria a imagem daquele bêbado que diante de todo aquele terror, ele fazia reverências, né? Ele aceitava tudo aquilo, né? Que ele ou era alguém desistente mesmo, que olha, eu preciso, para sobreviver, eu preciso tirar o chapéu e fazer reverências mil para essa noite, para esse terror, uma noite de terror, uma noite que chupa manchas torturadas, uma noite que vem de uma tarde que cai como um viaduto, né? Ou seja, e de uma lua que é uma dona de um bordel que suga
suga, né, a luz de estrelas, né, pede um brilho de aluguel. Olha que coisa sensacional que ele mostra aqui, uma espécie de o povo aceitando aquela coisa sem entender direito o que é aquela coisa toda. Só faz uma reverência ao monte de estrelas e a esse mata-borrão que esconde manchas torturadas. Aí ele continua aqui. E olha como agora ele começa a referenciar diretamente os casos e a gente vai trazer pra vocês aqui esses casos, né? Meu Brasil que sonha com a volta do irmão do Enfio e com tanta gente que partiu num rabo de foguete. E aqui fica muito pesado, né? O irmão do Enfio é o Bentinho, né? Todo mundo sabe que o Bentinho foi exilado, então, assim, aqui ele começa a falar das figuras exiladas, das figuras que foram obrigadas a sair do país, das figuras que foram convidadas a se retirar do país, então o Bentinho é uma figura que ele escolheu, né? E ele falou a volta do irmão do Enfio, ele nem fala direto, né? Porque o Bentinho é o irmão do Enfio, né? Aquele cartunista absolutamente talentoso, famoso e tal. Então ele fala, meu Brasil sonha com a volta do irmão do Enfio, sonha com a volta do Bentinho e com a volta de tanta gente que partiu num rabo de foguete. Tanta gente que se foi agora não literalmente, né, não que faleceu, que essas pessoas torturadas que sumiam, né, provavelmente sumiam com o corpo. E aqui eu faço um parênteses, né, tem uma música chamada Angélica, uma música do Chico Buarque, que ele fala sobre a Zuzu Angel. E a Zuzu Angel é uma figura da moda aí que ficou muito tempo procurando o seu filho desaparecido, e ela procurava não o seu filho desaparecido, ela sabia o que tinha acontecido, ela procurava o corpo do seu filho, ela queria ter o direito de enterrar o seu filho, né? Então o Chico Buarque faz a música Angélica em homenagem a Zuzu Angel, né? E dizendo, quem é essa mulher que canta sempre esse estribilho, só queria embalar meu filho que mora na escuridão do mar. Olha que coisa assim terrível, né? E essas coisas aconteciam, as pessoas sumiam ou as pessoas eram exiladas, né? Quando era muito famoso e sumia da problema, né? Artistas, por exemplo, eles eram obrigados a sair do país. Lembra do caso do Caetano e Gil, que foram obrigados a se exilar também. O Brasil não era... Eles eram persona não grata no Brasil. O Brasil não era terreno para eles ficarem, não era terreno bem-vindo. Eles não eram bem-vindos nesse terreno, né? E aí ele continua. Chora a nossa pátria mãe gentil, choram Marias e Clarices no solo do Brasil. E aqui ele faz referências a mães e viúvas de presos políticos. Olha que coisa incrível que ele faz aqui. O Manuel Fiel Filho, né, o metalúrgico, Manuel Fiel Filho, a esposa dele era Maria, né? Então essa Maria referencia essa pessoa, Maria, que é a esposa do Manuel Fiel Filho, que é um metalúrgico preso político. Então choram Marias e Clarices. Clarice, ela é a esposa do Vladimir Herzog, também preso político. Esse é um preso político um pouco mais famoso, né? Porque, enfim, ele morreu na cadeia e os caras simularam um suicídio dele lá. Então, oficialmente, pra ditadura militar, Vladimir Herzog foi preso e ele suicidou na cadeia porque quis. Olha só que coisa louca, né? Apareceu morto e, assim, as fotos, né, que são fotos terríveis, né? A gente não pode botar, editor, não põe essas fotos. Né, mas são fotos, existem fotos mostrando assim um lugar bem baixo assim para se enforcar, né? Ou seja, não foi, ele não se enforcou, né? Então essas coisas choravam naquele período Marias e Clarices, né? E Marias e Clarices aqui referencia não só essas duas pessoas, mas como muitas outras mães, viúvas, esposas dessas pessoas, né? Dessas pessoas que eram presas políticas, exiladas, torturadas e o mata-borrão tirava eles da história, né? Chupava essas manchas torturadas. E aqui ele continua, né? Diante de todo esse cenário, diante de tudo isso, né? Que o bêbado, de uma certa forma, reverencia, ele reverencia um céu que pode ser uma esperança, né? E aqui é que aparece a tal da esperança, a equilibrista, né? Que o poeta diz, mas sei que uma dor assim pungente não pode ser inutilmente. A esperança dança na corda bamba de sombrinha e em cada passo dessa linha pode se machucar. Aqui ele fala, olha, a nossa esperança, né, diante de todo esse cenário de horror, diante de todo esse cenário tenebroso da ditadura militar, nossa esperança está numa linha, né, nossa esperança está ali na corda bamba, né, na corda bamba de sombrinha, né, ele faz aquela imagem, né, que a gente tem do equilibrista com uma sombrinha, assim, que é quase que uma brincadeira de palhaço, assim, é claro que uma sombrinha não vai defender você de uma queda, mas tem essa brincadeira de que se você botar uma sombrinha, você vai planar, né, de uma certa forma vai cair mais lentamente.
pungente. Então tem essa brincadeira. Então ele fala, ele acha que essa dor pungente não pode ser inutilmente a esperança, né? Essa dor é muito grande, né? Ele acha que essa esperança equilibrista, apesar dela ser curta, ele tem confiança nela e precisa olhar ela. E talvez seja isso que aquele bêbado esteja reverenciando, né? Essas noites apresentam também a equilibrista, que a equilibrista fica geralmente no alto, você olha para o alto, né? Você olha para cima, então você está olhando essa esperança equilibrista, essa esperança que a qualquer momento pode acabar, né? Pode desabar e tal, mas enquanto ela estiver ali nessa corda bamba, enquanto ela estiver ali se equilibrando, você ainda tem esperança. E aqui ele finaliza com o dever, né? Porque tinha muita gente que estava, de uma certa forma, militando e se opondo contra a ditadura militar com as armas que tinham, ou politicamente, ou de uma certa forma até pegando em armas, ou de uma certa forma com arte, de uma certa forma com entretenimento, aquele entretenimento que no meio tem uma crítica, né? Que no meio tem um recado para o povo, que no meio está passando uma mensagem, que inclusive era uma das coisas que a ditadura tentava também tirar do meio, tentava também censurar de uma certa forma, mas o trabalho do artista era esse. Então o poeta finaliza dizendo: azar, a esperança equilibrista sabe que o show de todo artista tem que continuar. Então é isso, o recado o artista ainda tinha que passar. A esperança, ela estaria ali enquanto o artista continuasse com seu show. Então, a esperança equilibrista sabia que o show de todo artista tem de continuar. E continuar falando sobre tudo isso, pintando esse cenário e mostrando que sim, a arte vai estar sempre do lado certo da história. Não adianta vocês tentarem manchar o nosso povo, que a arte sempre vai estar aqui e vai incomodar muito vocês. Tentem censurar, que a arte conseguirá furar essa censura como furou muitas vezes. Tentem fazer algo que vocês não vão conseguir. A arte continua mexendo com o povo, a arte não pode ser presa, não existe corrente que prende a arte. E a arte precisa continuar quando a gente estiver em tempos terríveis. Que a gente fique longe de tempos terríveis e que, se houver tempos terríveis novamente, a gente esteja preparado, porque a esperança equilibrista sabe que o show de todo artista tem de continuar. É isso aí, amigos. Não se esqueça de se inscrever no canal se você não é inscrito. Eu vi que tem muita gente que acompanha os vídeos que não é inscrito no canal. E assim, pra minha tristeza também, os inscritos não estão assistindo, né? A menor parte de quem vê os vídeos são os inscritos. Então, se você é inscrito no canal, revisite o canal. A gente tá fazendo coisas. Agora, se você não é inscrito, se inscreva também. Ajuda a gente pra caramba aqui. Mas principalmente, deixa o like e deixa seu comentário, que isso ajuda a engajar o vídeo. Mostra pro YouTube que o vídeo tem alguma relevância, tá bom? E deixe nos comentários o que você pensa dessa música, o que você acha sobre o Bêbado Equilibrista. Grande Aldir Blanc, saudoso Aldir Blanc, vai deixar saudade. Grande João Bosco e grande Elis Regina, que imortalizou essa música com a sua voz inigualável. Obrigado a todos vocês e até a próxima.